E a mensagem que Deus traz para nós nesse dia nos diz: Deus jamais irá desistir de você. Em Isaías 49, 15 e 16, o Senhor nos diz: por acaso uma mulher se esquecerá da criancinha do peito? Não se compadecerá o filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Eis que te gravei na palma da mão. Isaías 49, 15 e 16. Essa é uma das grandes verdades e muito mais importante de reflexão que nós encontramos na palavra de Deus. E o que é mais importante de tudo isso é a certeza de nós compreendermos que Deus jamais irá desistir de nós. Continuamente ao longo da nossa vida, a gente vai encontrando sinais de amor da qual não se cansa de amar. Livramento, milagres e tantos outros sinais que Deus tem mostrado a cada um de nós na nossa vida, na nossa história. Situações que muitas vezes estamos em tantas dificuldades e problemas, mas ali o Senhor está conosco, ao nosso lado. É o Senhor que prepara os caminhos, as portas para que nós possamos vencer e vivenciar os nossos milagres na nossa vida. É Ele que traz a paz, a vitória e a certeza de tantas graças que Deus tem preparado para cada um de nós. Tudo isso é um sinal de Deus, para Deus dizer para mim e para você que Ele está cuidando de mim, que Ele cuida de você, independente das nossas escolhas. Quantos de nós muitas vezes desistimos do Senhor? Mas ainda assim o Senhor continua a esperar por mim e por você. Esta passagem que nós refletimos vem da passagem de Isaías. E ela nos ajuda a perceber a grandeza do Senhor, o quanto Ele cuida de mim e de você, chegando a compará-lo com o amor de mãe, que é algo sublime e até difícil de entender. Ainda que a mãe se esqueça do filho que ela gerou, Deus não se esquecerá de você, filho, e nem de você, filha. Ainda que nesse momento, irmãos, estejamos enfrentando situações difíceis e complicadas na nossa vida, a qual a vontade é grande de desistir, por achar que nada vai acontecer, que o milagre jamais chegará, Deus sempre vai estar ao meu lado em todos os momentos. O que para você é impossível, para Deus é possível. Porque o amor do Senhor não tem como explicar, é um amor infinito, é um amor puro, é um amor verdadeiro. E é isso que Deus quer para nós nesse momento, que sejamos amados, passamos a desejar que os outros também saibam desta verdadeira fé. Desperta em nós o propósito não somente de nos deixar ser cuidado pelo Senhor, mas também zelar pelos demais filhos e filhas de Deus, para que eles também se deixem preencher por esta graça divina. Quantos de nós já passamos por tantos problemas, que a sensação que nos dava é que nós estamos sozinhos, que não teremos forças para superar. Mas aí entra a misericórdia do Senhor, que mesmo a nossa fé é tão pequena, Deus está ali me protegendo, Deus está ali colhendo as minhas lágrimas, Deus está ali me fortalecendo e dizendo a todo momento e a todo instante: não desista, filho, não desista, minha filha, apenas creia, não temas as dificuldades e os problemas que você está vendo, apenas creia, confie e espere, pois verá o meu agir na tua vida e na tua história. Deus jamais vai desistir de nós.
Deus jamais vai parar de lutar por mim e por você. Mas infelizmente vivemos num momento da nossa vida em que muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos, pessoas que estão desistindo do casamento, desistindo de estudar, de trabalhar. Quantos estão desistindo até mesmo da sua fé, dizendo: Deus me abandonou, Deus não vai me ajudar. Quantos estão se entregando a ansiedades, às depressões, às tristezas profundas da alma. E muitos, infelizmente, até mesmo colocando um ponto final na sua história. Sabemos que as lutas que muitas vezes nós enfrentamos, elas não são fáceis. Mesmo muitas vezes nós tentando fazer isso com as nossas próprias mãos, isso é impossível. Porque há lutas que não são contra a carne, não são contra pessoas, mas há lutas que são contra o espiritual. Talvez neste momento agora, meu irmão e minha irmã, você esteja passando por uma luta tão difícil na sua vida, a qual você está a ponto de abrir mão de tudo, de desistir, por não conseguir mais carregar a sua cruz, por pensar, por achar que Deus te abandonou, que todas as pessoas, ninguém vai poder te ajudar. Tantas pendências, tantos sonhos que não se cumprem, tantos objetivos. Quantos de nós neste momento agora estamos à espera de um milagre? Quantos de nós neste momento está ali aguardando para que algo se resolva na tua vida e na tua história? Tantos sonhos que não se cumpriram. Quantos de nós temos buscado a todo dia e a todo momento o milagre na nossa vida? Mas quantos de nós muitas vezes têm encontrado apenas o desânimo, a tristeza, a vontade de desistir, os medos e as incertezas da nossa vida? Mas o que é preciso nós compreendermos que, independente de qual situação eu esteja enfrentando nesse momento, é preciso não desistir dos planos de Deus. É preciso não desistir dos sonhos que Deus tem sonhado para mim, pois Ele jamais desistirá de mim e de você. Deus nunca vai desistir de nós. Mesmo em momentos em que eu me afastei do Senhor, Deus jamais abriu mão da nossa vida. Talvez você não saiba, meu irmão, mas muitos de nós somos muito parecidos com o apóstolo Pedro. Em alguns momentos temos aquele temperamento explosivo, fazemos coisas sem pensar, tomamos decisões precipitadas, se decepcionando conosco mesmo. Pedro foi um homem que muitas vezes errou na sua vida. Mas havia algo no Senhor que olhava para Pedro, não para os erros que ele cometia, mas olhava para o coração que Pedro tinha. Por isso Jesus nunca desistiu de amar Pedro, mesmo sabendo que ele errava. Ainda que em alguns momentos da nossa vida nós também erramos, mas ainda assim Deus jamais vai desistir de amar a cada um de nós. E é por conta disso que Pedro se levantou como exemplo de alguém que ama a Deus e é fiel a Ele. E é isso que Deus quer para mim e para você, que sejamos fiel ao Senhor, que possamos crer e não duvidar jamais. As promessas que Deus traz para mim e para você irão se cumprir, e nada neste mundo será capaz de impedir. Mesmo, meu irmão e minha irmã, você já tem até desistido de orar.
Ainda que os teus joelhos já estejam calejados, ainda que não hajam mais lágrimas a rolar do seu rosto, ainda assim Deus está aí com você. O sonho de Deus é que você volte a caminhar em sua presença, que se levante a todo momento e a todo instante, e tenha certeza, pois Deus estará abrindo portas para a tua vitória. Que o Espírito Santo que está em nós haja agora nesse momento, nos levantando, nos fortalecendo. Se você, meu irmão, se identifica com a história de Pedro, por estar cansado de lutar, sem coragem, achando que nada vai acontecer, que o impossível jamais irá se realizar na tua vida e na tua história, peça socorro ao Senhor, clame a Deus: Senhor, olha por mim, salvai-me, Senhor, deste momento difícil em que eu estou enfrentando. Assim como o Salmo 121, 2 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que virá o socorro que vai me ajudar a levantar. É Deus que me toma pela mão e me levanta. É Ele que me abraça e comigo junto carrega, é Ele que me abraça e junto comigo ajuda-me a carregar a minha cruz. É Ele que nunca vai desistir de mim. É Deus que vai estar presente sempre na minha vida. Se tem passado nos seus pensamentos e no teu coração a vontade de desistir, tenha certeza, Deus agora olha nos nossos olhos e diz: não desista, filho, porque eu não vou desistir de você. Deus jamais irá mudar. Assim como Ele operou na vida de Pedro, Deus também quer operar na sua vida. Apenas creia, meu irmão. Confie e espere. Se Deus traz ao teu coração agora o desejo que você vai ser curado, você será, porque o Senhor é o médico dos médicos. Se você que está lutando pelo teu casamento, pela restauração, pela reconstituição da tua família, apenas creia e espere, Deus vai reconstituir a sua história. Deus trará a paz, o amor na sua família. Se você é pai de família, você mãe de família, está lutando porque Deus abra as portas de um emprego, pois as dificuldades financeiras estão vindo e você não sabe o que fazer, apenas creia, Deus abrirá portas para você. E aquilo que você traz como sonho, Deus tem sonhado muito mais ainda por você. Apenas creia, confie e espere, pois Deus jamais vai desistir de lutar e de estar junto com você em todos os momentos. E só para que você compreenda, eu trago uma pequena história. Certa vez, um pai e um filho estavam caminhando pela rua. Quando já passava do meio-dia, o cheiro de um pão quente invadia aquela rua. O sol era escaldante, convidava a todos para tomar aquele refresco. Ricardinho, ao sentir o cheiro daquele pão fresco, disse a seu pai: pai, eu estou com fome. Seu pai, seu Agenor, sem ter sequer uma moeda dentro do seu bolso, caminhando desde cedo em busca de um trabalho ao lado do seu filho, pois era somente os dois. A sua esposa já havia falecido. E o pai, vendo a situação difícil da vida, saía todos os dias e levava o seu filho com ele em busca de um trabalho para poder sustentar o seu filho. O pai, ao ver o filho passando fome, olha com os olhos cheios de lágrimas e pede ao filho: filho, tenha um pouco mais de paciência. Logo vamos conseguir encontrar algo e eu e você vai poder comer. E o filho, sem entender a situação, ainda disse: mas pai, desde ontem não comemos nada.
E eu estou com muita fome, pai. Envergonhado, triste e humilhado, seu Agenor sentia como se uma faca estivesse atravessando o coração. E mesmo assim ainda diz a seu filho: filho, aguarda na calçada enquanto eu vou entrar naquela padaria ali na frente. Me espera aqui, filho, já o pai volta. Ao entrar, dirige-se a um senhor no balcão e diz: meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos aqui na porta. E ele está com muita fome. Eu não tenho nenhum tostão, porque estou desde cedo à procura de um emprego e nada eu encontrei. Eu lhe peço que em nome de Jesus o Senhor me forneça pelo menos um pedaço de pão para que eu possa matar a fome deste menino. E em troca deste pão, Senhor, eu posso varrer o chão, posso limpar aqui o seu estabelecimento, lavar pratos e copos, qualquer outro serviço que o Senhor esteja precisando. O dono da padaria olhou para aquele homem, vendo a sua história, pois estava ali apenas pedindo um pouco de comida em troca de um trabalho. Vendo a dor daquele pai, ele então diz: Senhor, busque o seu filho e traga-o aqui dentro da padaria para mim. Seu Agenor rapidamente foi lá, pegou o filho pela mão e apresentou ao Senhor. O dono da padaria que imediatamente pede que os dois se sentem junto àquele balcão, onde manda servir 2 pratos de comida. Para o filho era um sonho comer após tantas horas na rua. Para o seu Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o se lembrar da sua esposa. Das quais muitas vezes passaram fome dentro de sua casa. Mas a satisfação deste pai ao ver o filho comer, ver o filho devorando aquele prato como se fosse o manjar dos deuses, e a lembrança de sua pequena família em casa, foi demais para o coração tão cansado de mais de 2 anos de desemprego, humilhações e necessidades. O proprietário se aproxima do seu Agenor e, percebendo a sua emoção, imediatamente seu Agenor sorri e diz que nunca comeu uma comida tão apetitosa, que agradecia a Deus por ter esse prazer. O proprietário então pede que ele sossegue seu coração, que almoce em paz e depois irá conversar com ele sobre o trabalho. Mais confiante, seu Agenor enxuga as lágrimas, começa a almoçar, já que a fome já estava em suas costas, pois já havia dias que não comia. Após o almoço, o proprietário convida seu Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. Seu Agenor conta que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos trabalhos, o que há mais de 2 meses não recebia nada. Amaro, o proprietário, resolve então contratar seu Agenor para serviços gerais na padaria. Faz para o homem uma cesta básica com alimento para que pelo menos ele possa comer durante seus 15 dias. Seu Agenor, com lágrimas nos olhos, agradece a confiança daquele homem, marca para o dia seguinte seu início no trabalho. Um dia, o proprietário chama seu Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos, ali a 1 quarteirão acima da padaria, e que ele fazia questão que seu Agenor fosse estudar.
Sr. Genor até hoje não consegue esquecer seu primeiro dia de aula, mãos trêmulas nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. 12 anos se passaram desde aquele dia da primeira aula. E então ele se formou. Sr. Genor hoje se formava um grande advogado, abrindo seu escritório para o seu cliente, e depois outro, e depois mais outro, e assim foi criando muitos e muitos escritórios de advocacia. Ao meio-dia ele desce para um café na padaria do seu amigo Amaro, que fica impressionado em ver seu antigo funcionário tão elegante em seu primeiro terno. Mais 10 anos se passam e agora o Dr. Agenor, já com uma clientela que mistura os mais necessitados que não podem pagar, pessoas que passam por situações difíceis, mas que não têm dinheiro para contratar um advogado. Ele então resolve criar uma instituição que oferece a todos aqueles que passam por situações difíceis, pessoas de ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar que é admirado pelo seu filho, o agora nutricionista Dr. Ricardo Batista. Tudo mudou, tudo passou. Mas a amizade daqueles dois homens, o Sr. Amaro, proprietário da panificadora, e hoje Dr. Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. Conta até que aos 82 anos os dois faleceram no mesmo dia e quase que na mesma hora, morrendo placidamente com um sorriso de dever cumprido. O seu filho, Ricardinho, mandou gravar na frente da casa do caminho que seu pai fundou com tanto carinho. E lá escreveu: um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia eu acordei sozinho e você me deu Deus. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração, alimente a sua alma e sobre o pão da misericórdia para estender a quem precisa. Essa é uma história verdadeira e que muitas vezes é a nossa história, de passar por situações difíceis, de achar que nada vai dar certo, que não tem forças mais para lutar. Esse homem não tinha mais esperança e, ao ver o seu filho passando fome, pediu ajuda. E não só teve o alimento, como Deus deu muito mais do que ele esperava, se tornando um dos grandes advogados, tendo seu filho formado como nutricionista e ainda montando locais para ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação em que ele passou. Assim é Deus para mim e para você. Às vezes somos como esse homem. Estamos ali todos os dias pedindo: Senhor, olha pela minha família. Senhor, olha por esta enfermidade que eu estou enfrentando. Senhor, abra as portas de um emprego para mim. E assim como esse proprietário desta panificadora deu a este homem a oportunidade de vencer na vida, assim é Deus para mim e para você, abrindo portas e preparando o milagre para a nossa vitória. Apenas creia, confie, espere e jamais desista, porque Deus nunca irá desistir de cada um de nós. Pense nisso.